Boa noite com Maria, 8 de maio, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional com o livro do Padre Luiz Erli. Você que tem o devocional, estamos na página 147. Peçamos a graça e a unção do Espírito Santo para falar ao nosso coração neste dia. Oremos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nós vamos refletir mais uma vez o Evangelho de Lucas, agora o capítulo 16, versículo 13. Acompanhe comigo. Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Essa passagem é o encerramento da parábola do administrador astuto e resume um princípio central do ensinamento de Jesus sobre a relação entre a fé e as posses materiais. Jesus utiliza a relação entre um escravo e seu senhor para ilustrar que o coração humano não consegue ter duas prioridades absolutas ao mesmo tempo. Jesus apresenta o dinheiro não apenas como uma moeda de troca, mas como uma potência espiritual que compete com Deus pela adoração e controle das decisões humanas. O alerta é que o dinheiro tem a capacidade de escravizar o indivíduo, tornando-se o guia de suas ações em vez da vontade divina. Diferente do que pode parecer, a Bíblia não diz que ter dinheiro é pecado, mas sim que servi-lo é o problema. O cristão é chamado a ser o senhor do dinheiro, usando para o bem e para a caridade, e não a ser servo dele. A mensagem central de hoje é sobre o lugar que Deus ocupa na sua vida. Se a busca por lucro ou segurança financeira dita suas escolhas morais acima dos princípios espirituais, você está servindo ao dinheiro. Colocar Deus no centro significa usar todos os recursos disponíveis, inclusive o financeiro, para cumprir o propósito de Deus e servir ao próximo. Vamos aprofundar um pouco mais nesse versículo. Aqui o contexto de Lucas 16, se você for ler desde o capítulo 1 até o versículo 12, vai contar a história da parábola do administrador astuto, que é considerada uma das mais complexas de Jesus, porque à primeira vista parece que ele está elogiando um ato desonesto. No entanto, o foco não é o erro moral, mas a previdência do administrador. Vamos entender o enredo da parábola. Primeiro, um administrador de um homem rico é acusado de esbanjar os bens de seu senhor e recebe o aviso de demissão. Percebendo que não tem força para o trabalho braçal e tem vergonha de mendigar, ele decide garantir seu futuro. Ele chama os devedores do seu patrão e reduz a dívida dele. Seu objetivo é que esses devedores se sintam gratos e o recebam em suas casas quando ele for demitido. Surpreendentemente, o patrão elogia o administrador, não pela fraude, mas pela astúcia e rapidez com que ele resolveu o seu problema futuro. E com isso aprendemos 3 lições. Primeiro, Jesus observa que as pessoas focadas no mundo material são frequentemente mais esforçadas e inteligentes para garantir seu bem-estar terreno do que os cristãos são para garantir sua vida eterna. A lição é: se os mundanos planejam com tanto empenho o que é passageiro, com quanta urgência nós cristãos deveríamos planejar o que é eterno? Segunda dica: Jesus recomenda usar o dinheiro para fazer o bem e ajudar o próximo. Ao usar seus recursos para a caridade e para o reino de Deus, você está investindo na eternidade. Quando o dinheiro acabar, o bem que você fez o receberá nas moradas eternas. Terceira dica: a parábola termina conectando a gestão do dinheiro com a vida espiritual. O dinheiro é o pouco. Se não somos capazes de ser honestos e generosos com algo tão pequeno e passageiro como o dinheiro, como Deus poderá nos confiar as verdadeiras riquezas do seu reino? A parábola nos lembra que somos apenas administradores. Nada do que temos é nosso de fato. Tudo pertence a Deus e um dia prestaremos contas de como usamos esses recursos. A frase de hoje vai nos dizer assim: servir aos demais é um sinal claro de que entendemos na prática a mensagem de Cristo. No mundo, quem é grande geralmente é servido por muitos. Na mensagem de Cristo, a lógica é invertida. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos. Servir aos outros é a prova de que nossa mente foi desprogramada do egoísmo comum e alinhada com o reino de Deus.
Será que a sua mente está alinhada em servir? Um outro ponto é que a maior explicação prática dessa frase está na última ceia. Jesus, sendo mestre e Senhor, lavou os pés dos discípulos. Ao terminar, ele disse: "Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, vós façais também." Servir não é uma sugestão, é um método que ele deixou. A mensagem de Cristo é resumida no amor. No entanto, o amor cristão, que é um amor ágape, não é um sentimento abstrato, mas uma ação em favor do outro. Quando servimos, deixamos de ser o centro das nossas atenções. Enxergamos a dignidade do próximo, independente de quem seja, e tornamos visíveis o Deus que é invisível. Portanto, servir é o teste do ácido da fé. É fácil dizer que amamos a Deus a quem não vemos. O desafio real e a prova de que entendemos a mensagem é servir ao irmão, a quem vemos e que muitas vezes é difícil de lidar. Que nosso Senhor nos ajude a servir, por mais que seja difícil, que Ele nos dê essa graça. Vamos à mensagem de hoje. Mensagem do dia. Meu filho amado, ao cair da noite, quero que pense sobre a graça de servir ao próximo. Sei que muitas vezes pode sentir que tem pouco a oferecer, mas quero que saibas que cada ato de serviço, por menor que seja, tem grande valor aos olhos de Deus. Servir aos outros é seguir o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. O serviço ao próximo é uma forma de expressar o amor de Deus, e em cada gesto de bondade se tornas mais parecido com Cristo. Convido-te a viver com um coração disposto a servir. O serviço não é apenas uma obrigação, mas um privilégio, pois nos aproxima de Deus e nos torna instrumentos de sua graça no mundo. Que sempre tenhas coragem de servir, sabendo que ao servir aos outros estás servindo ao próprio Cristo. Neste momento de descanso, pensa nas pessoas ao teu redor e vê onde pode ser um instrumento de serviço e amor. Que teu coração esteja sempre pronto para ajudar e servir, refletindo o amor de Deus. Que nosso Senhor nos dê essa graça de nos colocar a serviço do próximo, com generosidade, com bondade, nos deixando ser instrumentos do amor de Deus. Que o Senhor nos impulsione, derramando o seu Espírito sobre nós. Vamos fazer essa oração final para que nosso Senhor cele essa graça em nosso coração. Oremos. Pai, ajuda-me a escolher sempre a Ti, que o desejo de posse não segue minha visão e que eu encontre minha verdadeira riqueza em servir aos meus irmãos. Senhor, Tu és o meu único Senhor. Ensina-me a ser um administrador fiel de tudo que me deste, para que eu viva com generosidade e desapego. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que possamos aprender com Nossa Senhora que serviu com toda generosidade e amor. Que ela possa rogar por nós. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Fica com Jesus e até o próximo vídeo.